Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos chegando para mais uma live, então, do Grupo Seagro. Olá, meu querido. Tudo Boa bem? noite, boa noite. Ontem eu refleti muito sobre o Dia do Advogado, sabe? Que ser advogado hoje, e sempre, né? Mas ele é muito mais do que conhecer, dominar a legislação. É transformar a vida de pessoas, estar junto, sabe, naqueles momentos. E o advogado ele tem que ser muito equilibrado também. A gente tem que ser muito forte, porque o que chega geralmente na nossa porta do nosso escritório são problemas, né? E a gente tem que conseguir filtrar aquilo que de fato a gente pode fazer para o cliente, conseguir estar com a cabeça centrada naquele momento para buscar a melhor solução. Às vezes, a própria inexperiência, a juventude ali do advogado recém-formado, ele fica tão ansioso para resolver o problema do cliente que às vezes não consegue refletir de todo o cenário, não busca conhecer tudo que é possível fazer no caso concreto, né? E eu fiquei pensando assim, como a gente é responsável por famílias, como nós somos responsáveis por transformar vidas, sabe? Ontem foi um dia de reflexão mesmo, não só um dia de comemorar a advocacia, né? Essa luta e essa valorosa carreira que nós representamos, mas o quanto nós podemos e somos responsáveis por outras pessoas. Não só os nossos clientes, mas todos aqueles que trabalham conosco, né? Famílias que dependem da nossa atividade. Então, eu tenho muito orgulho de ser advogada, eu tenho muito orgulho de ajudar outras pessoas e principalmente de contar com apoiadores, com uma equipe forte, sabe? E poder mudar a vida de produtores rurais. Nós que atendemos exclusivamente produtores rurais, né, Rogério? E empresários do agronegócio, a gente se conecta muito com os problemas deles. E a gente dorme com os problemas deles, a gente acorda com os problemas deles, e a gente tem que estar sempre bem, né? É Para poder verdade. ajudar. Isso que você falou é muito importante, né, Aldaro? E eu vejo assim como talvez um dos nossos diferenciais. Hoje eu fazia uma live um pouquinho antes do almoço, falando Uhum. um pouco sobre isso. Primeiramente, Eu os meus vi. parabéns a você, que é uma advogada admirável, uma pessoa que, além de ser muito séria, muito competente, uma pessoa de um coração imenso, uma pessoa que nós admiramos muito, não só como profissional, mas também como pessoa. O jeito que você trabalha, as suas particularidades, realmente é encantador e fascinante para todos nós. Receba o nosso abraço, receba os nossos parabéns de uma maneira muito carinhosa, né? E eu falava sobre isso na live de agora de manhã, como ocorre muitas vezes uma banalização, né? A busca pelo contrato de honorários a todo custo, né? A gente vive muito isso aqui. E isso nos causa, assim, como que eu vou dizer para você? Situação bastante incômoda, no melhor dos linguajares. Porque muitos profissionais, muitos colegas, alguns, por assim dizer, que precisam, talvez não seja a melhor justificativa, e outros porque são assim mesmo, isso que mais me preocupa. A causa do direito que nós trabalhamos, especialmente nas execuções rurais, nós trabalhamos com o endividamento de várias famílias. E assim, se você for pesquisar mais a fundo, uma das maiores causas de depressão, separação do patriarca e da matriarca e separação da unidade familiar hoje gira em torno do endividamento rural. Né? Simplesmente o produtor ele não é uma pessoa acostumada a dever, ele é uma pessoa acostumada a pagar seus débitos. Então, para ele, ele banaliza até mesmo a própria propriedade, que é o bem mais sagrado que ele tem, vendendo essa propriedade por um custo vil, para chegar até o gerente do banco, seja ele qual for, e honrar o seu compromisso, não só com o banco, mas com os avalistas que assim acreditaram nele, assinando na mesma responsabilidade dele pelo pagamento da dívida. E isso
Isso que nós temos, muitas vezes nos tira o sono, porque nós estamos ali justamente para melhorar aquela situação, né? E eu falava hoje, na parte da manhã, sobre gerar valor, né? Sobre você ter a condição não é um contrato por um contrato, é você simplesmente chegar no produtor gerando valor para ele, porque o produtor sente isso. Quando você chega na propriedade dele ou ele vem até o teu escritório, Dara, ele vai sentir se realmente você está conectado com a dor dele ou você está conectado com o valor da causa ou do endividamento que ele tem para cobrar honorários em cima. E isso o produtor sente, né? O empresário também sente, mas o produtor leva isso muito mais em consideração. E eu falava então que ontem no final da tarde, nós atendíamos um produtor no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, e quando ele já está sendo executado, já existem 13 execuções contra ele, uma família grande de produtores lá de grãos, tem alguns animais, mas produzem grãos. 4 colegas, pessoalmente, já haviam ido até a propriedade buscando o patrocínio dessa causa. E ele entrou em contato conosco, solicitou uma visita até a propriedade. O que mais cobrou dele é uma causa milionária. O que mais cobrou dele, cobrou tipo assim, X vezes, vamos colocar aí um valor hipotético, 50 mil reais. Uma causa, eu falo para você, milionária, de milhões de reais. Nós conseguimos cobrar conseguimos fechar um contrato de honorários praticamente 10 vezes mais esse valor. 10 vezes mais esse valor. Porque o nosso consultor e o advogado que o acompanhou para tirar todas as dúvidas sentiu, segundo palavras desse produtor, que nós estávamos com outro propósito lá, né? Eles falaram de tudo, falaram da solução dos problemas, mostraram os nossos resultados, fizeram todo aquele atendimento de mais de 3 horas e no final de todo esse valor gerado nessa visita, fecharam o contrato de honorários. Assim, ele mesmo falando para a esposa que assim, do diferencial que nós apresentamos na propriedade para ele e a segurança que ele sentiu de estar fechando um bom negócio. E assim, você vai abrindo a nossa live de hoje, colocando isso de cara, só vem ao encontro da necessidade do produtor de ser bem atendido. E o ser bem atendido, muitas vezes a gente, às vezes inconscientemente, Odário, eu te conheço muito bem, o Lucas, nosso parceiro também, ele é assim. Muitas vezes a gente vai dormir pensando no problema, e isso não é bom, mas a gente é tão conectado com essa classe pensando no que vai fazer para resolver esse problema. E isso talvez seja o nosso grande diferencial, além de tudo aquilo que a gente tem plantado de bom e aquilo que a gente pode passar para as pessoas que realmente, os colegas que realmente vão se unir conosco nessa missão, assistindo às nossas lives, comprando os nossos cursos e participando no segundo momento da nossa mentoria. Eu acho que é por aí. Rogério, e muito mais do que fechar contratos de honorários, né? Aqui, como tema hoje da nossa live é esse, como obter, né, êxito no fechamento de contratos de honorários, a gente tem que dizer assim que o fechamento dos contratos de honorários, gente, eles vão acontecendo na medida que tu também vai adquirindo experiência em determinada área, né? Então, com certeza, eu comecei pequenininha, o Rogério começou pequenininho, foi anos e anos de luta. Então, assim, não pense que você vai estar no topo lá, começando hoje, tá? Tudo tem um tempo para ser amadurecido, um tempo para ser trilhado. Então, você vai ter que conquistar esses resultados e depois que tem os resultados, eles são os seus instrumentos e as suas ferramentas para fechar bom contrato. Porque você vai ter seus cases de sucesso. Quem são os cases de sucesso do escritório? Quem são os cases de sucesso da SEAGO? Quem são os cases de sucesso do Rogério, gente? A gente foi construindo isso. Então, se pegar contrato de honorários, processo de outros, a gente sabe que acontece muito isso, tá?
mas você tem condições de prestar um bom atendimento? O atendimento, eu acredito, ele é o primeiro atendimento que a gente realiza na presença do advogado mesmo aqui do escritório, é um atendimento que geralmente, em média, leva até 3 horas. Então, Dara, mas é muito tempo. Sim, é o tempo que tu precisa conhecer o teu cliente. Tu precisa deixar que ele conte para você quais são os problemas dele, nas palavras dele, não nas palavras que você quer, pensa que vai escutar dele, ou pensa que conhece do problema dele, ou pensa que já conhece a solução imediata para determinada demanda. Isso a gente só vai descobrir quando conhecer a atividade desenvolvida pelo cliente. Então, aqui vem um produtor que é produtor de soja, vem um produtor de arroz. Eu preciso conhecer o meio que ele está inserido. Quem são as pessoas envolvidas naquela atividade? Como se dá um processo de produção dele? Quantas pessoas trabalham com ele? Os filhos trabalham, a esposa? Qual é a função de cada um? A gente busca entender quais são os seus parceiros estratégicos de negócio, com quem ele comercializa, com quem ele financia, e vai mapeando, então, a atividade do produtor rural. Quando a gente mapeia a atividade do produtor rural, a gente conheceu do negócio dele. Agora a gente tem que conhecer os stakeholders, todos aqueles que são relacionados à atividade, né? Então eu vou conhecer também a localização daquele produtor rural, quais são as entidades com que ele se relaciona, e a partir disso, então, mapear os possíveis problemas que ele tem. Determinado estado tem uma legislação específica sobre a demanda dele, existem resoluções, no nosso caso, que trabalhamos com crédito rural, existem resoluções específicas para estados, gente. Então, a gente vai buscar, conforme a demanda do teu cliente, existem pontos de financiamento diversas também. Então, fundos constitucionais. Então, nós temos fundos constitucionais em regiões distintas e condições distintas para o produtor rural. Então, dependendo da região que ele está inserido, da cultura organizacional dele, a gente vai buscar uma solução que se adeque àquele caso concreto. Então, quando eu digo assim que a advocacia no agro ela é bem complexa, porque a solução que eu encontrei para o João não é a mesma que eu vou encontrar para o Pedro. A linha de financiamento que o João usou não é a mesma que o Pedro utilizou. O Pedro é produtor de soja, o João é suinicultura, a pecuária, arroz, e assim vai precisar demandar do profissional que atua também conhecer as diferentes cadeias do agronegócio. Dependendo de cada cadeia do agronegócio, dependendo também do nível de endividamento daquele produtor, a gente vai atribuir um valor ao nosso serviço. Mas o preço que eu vou atribuir ao meu serviço, eu já gerei valor há muito tempo. Exatamente. O meu preço é o meu preço. O preço do colega que atende do lado é o preço dele. Ele que vai dizer o quanto ele acha justo pelo trabalho dele. O que eu não faço é leilão de preço. Tá? A gente trabalha, eu estou com o Rogério aqui, que vocês gostam de precificar muito e perguntar como começar. A gente trabalha com percentuais. Então, a gente flexibiliza o pagamento, mas a gente entrega um valor muito grande. A gente se compromete com aquela causa. A gente se compromete com aquele produtor. Então, quando a gente conhece o meio dele, às vezes a gente, inclusive, apresenta para ele demandas que ele não sabia que ele tinha. Quando eu conheço a atividade que ele desenvolve, e eu busco saber, além do endividamento, o que mais que ele tem lá? Eu tenho contrato de arrendamento. Como estão esses contratos de arrendamento? Vamos mapear também, vamos revisar esses contratos, vamos revisar a atividade do produtor rural em si, baseada no quê? Na legislação que vai proteger ele. Ele está protegido, não está protegido? O que eu posso fazer para minimizar os riscos dele como produtor rural? Então, a gente busca e desenvolve outras soluções para ele que ele não sabia ainda que ele precisaria. Então, mostra para ele os riscos, mostra para ele quais são os meios de ele se proteger e gera outras demandas. Às vezes as pessoas me dizem, Dara, tenho uma dificuldade de prospectar clientes no agro. Gente, às vezes o cliente, o possível cliente do agro já teve no teu escritório. Você mapeia o cliente que já passou pelo seu escritório, você verifica se não existem demandas em nome daquele cliente,
Você informa ele situações que se alteraram desde o momento que ele teve no seu escritório, quando você fez um contrato de arrendamento, ou quando você fez uma prorrogação de débito, você foi e informou ele hoje. Ah, seu João, o senhor sabia que saiu uma resolução que pode lhe beneficiar? Como está a questão do seu endividamento? Às vezes você não precisa buscar clientes fora, você precisa informar aqueles que você já tem dentro. E esses clientes fidelizam, porque ele pensa que você está sempre cuidando e lembrando dele. Então, toda vez que sai uma notícia nova, um direito novo ao produtor, que aquele meu cliente possa ser beneficiado, a gente informa ele. E ele vem de volta, muito obrigada por me informar, então tu acha que eu posso me enquadrar nisso? Sim, o senhor pode. E a gente já gerou a demanda dentro do próprio escritório, daqueles clientes que já eram. Então, às vezes, o mapear e conhecer o perfil do cliente que você deseja é o primeiro ponto, eu sempre digo assim. Você quer atuar no agro, sim. Em que cidade você está? Eu estou aí em Cascavel, né, Rogério? Então, o que eu vou buscar conhecer na região? Eu vou buscar conhecer todas aquelas entidades representativas ali que se vinculam à atividade do meu cliente potencial. Aquele cliente que eu desejo para o meu escritório, para quem eu desejo trabalhar. Então, eu vou mapear. Ali tem o sindicato rural, tem as entidades de criadores de pecuária, entidades lá dos produtores de soja, entidades não sei o quê. Eu vou nessas entidades e eu apresento o meu trabalho. Eu faço com que essas pessoas saibam que tem uma advogada que é especialista nesse ponto e eu comunico elas. As pessoas vão saber, vão te conhecer. Você tem que bater nas portas, sim, ou nas porteiras. É essencial se apresentar. Tem que ter caminhonete. Advogado que advoga no agro tem que ter caminhonete. Tem que ter Trabalho caminhonete. porteiro. No primeiro momento, ir atrás do cliente, tá? Nós começamos mapeando, então, as nossas regiões. Então, no início, eu não tinha braço para atender o Brasil todo. A gente não conseguia. Hoje, a gente tem clientes de Tocantins ao Alegrete, para vocês terem ideia. Mas eu não tinha braço para atender aquele cliente no início. Então, o que eu sabia que eu poderia, num escritório pequeno que eu tinha, eu estava também buscando conhecimento, eu fui buscando aqueles clientes mais próximos. Então, eu fui me apresentando, eu fui em todas as entidades que eu poderia ir, eu me ofereci para passar conteúdo e informação para o produtor rural de forma gratuita. Então, eu participei de muita coisa, busquei esses contatos, bati muita porta, ouvi muito não, mas mesmo uma pessoa que no passado me disse não, depois voltou a bater na minha porta. E não tem arrogância, sabe? As pessoas não precisam querer contratar o teu serviço no início porque eles não te conhecem. Se faça conhecer, mas não tem nada que mostre mais o teu valor do que os teus resultados. Então, hoje a gente entrega resultados, mas no início, quando eu não tinha ainda os resultados, eu corri atrás, eu bati nas portas, eu mostrei o meu trabalho, né? Eu mostrei o meu rosto para as pessoas, eu ia mesmo em todos os sindicatos, eu buscava estar presente em todos os eventos, por mais que eu não participasse, mas eu ia lá, eu gostava que as pessoas vissem que eu estava lá, que eu estava me conectando com aquele meio, e aquilo fez com que aos pouquinhos eu fosse sendo conhecida. Veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente, você conquistou lá uma liminar para o cliente, eu já usava aquela liminar, aquela vitória, né, do escritório, eu já usava para quando eu fosse falar com outro cliente, eu já contava, olha, a gente obteve êxito para o cliente, sem divulgar nomes, né, num processo idêntico, e conseguimos essa. Bom, essa é a minha preocupação. Eu sei, o início é sempre a preocupação de todo mundo, mas não tem como pular, gente, o início. Então, e foi criando assim, ó, um por um, um por um, um por um. Então, não pense que a gente já começou aqui, do topo. Não, gente, a gente começou lá embaixo, pequenininho. Também não sabendo cobrar direito, mas que bom que hoje a gente está tentando encurtar esse caminho dos novos advogados. Coisa que a gente não teve lá no passado. Então, hoje, quando a gente precifica o nosso contrato, né, Rogério? A gente precifica baseado também em toda a nossa trajetória.
em todo um contexto que a gente já viveu. A gente não foi diferente aqui, né, Eldara? Você conhece um pouco da nossa história. Eu comecei na advocacia há mais ou menos 11 anos para 12 anos. Eu comecei, pra você ter uma ideia, respondendo a colega aí, que falou da preocupação dela. Eu não tinha escritório, eu era um ex-concurseiro. E, na verdade, eu perdi um pouco do interesse na magistratura, porque eu vi que, como juiz, talvez eu não conseguisse ajudar muitos nossos clientes a chegar na justiça. O advogado tem esse dom, né? Ele tem como chegar, fazer a justiça, porque ele tem o dom da palavra, ele tem o dom da escrita, ele tem vários tribunais, e a gente sabe que uma decisão de primeiro grau, você muitas vezes consegue modificar ela no segundo grau, que pode ser modificada no STJ e pode ser modificada no STF. A responsabilidade de tudo isso, em grande parte, é nossa. Eu comecei a atender, Odara, dentro do carro, né? Não tinha escritório, comecei a atender em panificadora, né? Eu não tinha meios de ser, acabou meu dinheiro, eu falei, vou ter que começar. Fui tentar trabalhar em um outro escritório. Tem um escritório que me pediu, na época, R$ 500 para eu pagar para estar lá dentro para aprender, ali, trabalhar, para você ter uma ideia. Eu falei, bom, já que ninguém me dá a oportunidade, eu vou ter que abrir meu escritório. E aí a gente começou, sempre assim, eu falo muito nas minhas lives, eu sempre passo essas experiências, porque como você mesmo falou, não tem como pular o início. Se você quiser ter uma carreira de sucesso, existe um caminho para isso, não existe atalho, né? Então, assim, a gente comecei, e você, preste bem atenção, amigo, colega que me escuta. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Se você convive com pessoas honestas, trabalhadoras e com uma mente muito aberta para o bem, né, fazendo o que é bom e certo, você vai ser um cara de sucesso. Com certeza, um cara de valor. Agora, se você convive com pessoas que buscam atalhos, que buscam o jeitinho brasileiro, que buscam copiar petições de outros colegas. Amigo, você tem uma ideia? Nós passamos a situação no escritório a semana passada de um cliente que veio até o nosso escritório com um retrabalho de 6 meses que eu tinha atendido ele. Ele pegou um outro profissional, aí uma causa de mais ou menos R$ 17 milhões, pegou um outro profissional, porque nós colocamos o nosso preço, ele achou demais o nosso preço, foi 7 meses mais ou menos, a liminar não saiu, a fazenda, uma das fazendas dele foi consolidada a posse no cartório de registro daquela cidade. E paz em você, amiga. O cara copiou uma petição nossa de um caso completamente diferente e não teve, ele nem mudou a cidade. Sabe quando você encerra lá a petição? Estava com a cidade. Ele não se deu o trabalho de tirar a cidade. Sabe quando você não... Um negócio assim, esdrúxulo. E aí, como é que você faz? Eu falei, amigo, aqui não tem muito o que fazer, porque o momento exato da dedução de provas e tudo mais, ele já se deu. O que eu posso fazer aqui é um trabalho paliativo, né? Um trabalho grande, mas paliativo, vai te dar de 20 a 30% de chance de trabalhar muito bem o administrativo. Quer dizer, ele teve que agora fechar conosco, perdeu aquele dinheiro barato que ele falou, que pagou para outro advogado, tornou a situação extremamente complicada. Então, assim, não existe atalho, amigo, né? Nós vamos entregar aqui, eu e Aldara e o Lucas, a gente vai nessas lives com vocês. Assim, eu aprendi isso a duras penas, viu, Aldara? O pessoal, você fala de fazer uma live e entregar conteúdo, os caras já ficam meio assim, né? Pô, criar concorrência. Amigo, não existe isso. Nós estamos aqui disponibilizando e vamos disponibilizar para você, Aldara aí com seus 12, 13 anos de advocacia, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu mais ou menos no mesmo período, tudo que a gente sabe, né? E eu vou contar mais da minha história para você. Comecei a atender dentro do carro, panificadora, aí eu vi que sozinho eu não ia conseguir, né? Eu precisava de alguém no meu escritório, eu precisava de alguém, um parceiro, um indicador. Fui lá, fiz amizade com um cara que vendia carro, na época nós fazíamos financiamento, aquelas taxas de TAC, TEC, e revisional de conta corrente. Eu busquei me cercar de pessoas com o mesmo propósito, e aí já logo abrimos o escritório e fomos em frente. No final do primeiro ano do escritório, nós tínhamos mais ou menos 800 processos, 800 a 1.000 processos protocolados, e no final do segundo ano do escritório, nós tínhamos 1.000 clientes. Mas, assim,
sempre um indicando para outro, sempre buscando fazer um trabalho de excelência, né? E no agronegócio não foi diferente. O agronegócio, eu fiz a conta do seguinte, quando eu comecei no agronegócio. Para eu me especializar em crédito rural, sozinho, eu vou ter que frequentar muito curso. Logicamente, já tinha 2 filhas pequenas, né? A Alice já estava na barriga da Dani. Pra vocês terem uma ideia, galera, eu tenho 3 filhas, né? Uma de 10, uma de 7, uma de 4 anos, e 2 cadelas e a minha mulher. Então, você imagina, é tudo... Tô lascado. Então, assim, eu já tenho que fazer esse tipo de conta. E aí nasceu de uma necessidade o crédito rural, porque uma família de um compadre meu, um dos primeiros clientes do escritório, era produtor rural, passando uma situação extremamente complicada. E eu vi o tamanho daquela causa, o tamanho daquele endividamento, eu falei assim, amigo, eu não posso fazer cagada nesse negócio aqui. E se eu fizer uma defesa por fazer, eu não vou ajudar os caras e vou comprometer eles numa sucumbência. E como quando você está com uma energia vibracional show de bola, nossa energia vibracional chama-se Espírito Santo, né? Você atrai pessoas da mesma estirpe. E comecei a frequentar um curso, outro curso, conheci o Dr. Lucas, que trabalhava no escritório, um dos maiores e melhores escritórios do agronegócio do país. Né? Assim, fizemos uma parceria, ele veio trabalhar conosco, passou a experiência dele de longa data, treinou todo o nosso jurídico, né? Eu estava hoje... nesse dia. E paz você, eu ia chegar lá agora. Uma das professoras do curso que nós estávamos fazendo era a doutora Odara. Então, assim, quando você anda com pessoas boas, com pessoas com missões muito bem posicionadas, você está na reta, na alça de mira do sucesso. E foi isso que aconteceu. Fizemos uma parceria, ele veio para o nosso escritório, abreviou muito, mais ou menos em 5, 6 anos. O que nós iríamos alcançar em 1 ano, ele abreviou, em 5 anos ele trouxe para 6 meses, 1 ano, né? Treinou todo o nosso jurídico, treinou a mim, né? Eu já tinha uma facilidade nisso, mas assim, você colocar no papel, você raciocinar como advogado e produtor, e você dar aquilo que o produtor precisa, é como a Odara falou. Não tem deslumbre de honorários, amigo. Né? Se você olhar para aquilo que você pode ganhar, você fica cego. Porque às vezes você patrocina uma causa e cobra um horror do produtor e não vai dar resultado nenhum para ele, porque não tem mais o que fazer. Não é assim, Odara? Então, você todo um arcabouço de informações que você vai deduzir nessas 3 horas que nós levamos do produtor contando a história da vida dele. Como que ele chegou? Então, a dívida dele tem todo um laço, né, Odara? Lá atrás. Como que ele chegou nessa situação? Você tem que deixar ele falar. E tem que ter, assim, muitas vezes a Odara me socorre, porque, cara, eu não sei praticamente nada. Estou aprendendo ainda com os mestres aí. Ela me socorre, às vezes eu dou uma opinião, porque nós estamos aprendendo todos os dias. Então, como nós fechamos bons contratos de honorários, né? Eu vou contar aqui como que foi um dos primeiros contratos de honorários que eu fechei, assim, de valores vultuosos que eu nunca sonhei na minha vida fechar, né? Era uma família muito respeitada do estado do Paraná, grandes produtores de suínos, um endividamento alto, junto a 3 instituições de crédito, né? Era um endividamento aproximado em torno de 17 milhões de reais. E aí, nós já tínhamos alguns resultados. O Lucas, que trabalhava conosco, é o nosso diretor jurídico do grupo, já veio de um escritório com um drive totalmente diferente do nosso. Né? Totalmente diferente. Os valores que aquele escritório cobrava, o escritório de 17 anos do agro, Dara. Né? Eu estou falando. Nós não tínhamos toda essa expertise no agro, estávamos aprendendo ainda. E eu somei tudo aquilo, né, depois de fazer uma palestra brilhante, eu e ele, com o grupo familiar reunido na casa dos produtores. Aí não tivemos coragem de dar o valor dos honorários daquela reunião. Marcamos outra reunião para precificar o nosso trabalho, porque eu me deu até uma dor de barriga. Vai vendo aí, você que me escuta. Aí o que aconteceu? No outro dia, né, chegou mais um dele que estava fora. E aí nós indo lá para a reunião,
Eu olhei para o doutor Lucas, cara, eu não cheguei ainda nesse consenso. Quanto que nós vamos cobrar? E nós estabelecemos como regra, seja o endividamento que for, cobrarmos aí de 6% a 7%, às vezes até 10% isso, porque dá uma trabalheira lascada, todos esses laudos, para você manter uma equipe de ponta no escritório, é uma trabalheira, é um custo enorme, né? Nós temos, às vezes, 2, 3 anos de tramitação de processo e até 20% do proveito econômico daquilo que a gente reduzir da dívida no final. E eu fiz as contas rápido, uma conta de padeiro, chegamos num valor de honorários de 400 e tantos mil reais. Eu quase desmaiei no volante da caminhonete, indo visitar. E ele falou, cara, é isso. Nós cobrávamos isso, né? E tem que ser dentro disso. Aí virou uma chave dentro da minha cabeça naquele momento, que era bom e certo aquilo que nós estávamos fazendo, que ia ser essencial aquilo, e nós pegamos os contratos ali no carro mesmo, vimos que só de parcelas naquele ano, se nós ajuizássemos o processo e dessemos 100% de resultado, o produtor iria deixar de pagar nos próximos 7 meses quase 2 milhões de parcela. Para vocês terem uma ideia. Já no benefício de arrancada, porque os bancos haviam renegociados a maioria desses contratos rurais com aquela facada no coração, Dara, que eles fazem por crédito comercial, sendo de uma taxa de 4 ao ano para mais ou menos 1,8% a 2% ao mês. Então, você imagina o tamanho do prejuízo do produtor. Fizemos a reunião, apresentamos dessa forma que eu estou te falando, em percentuais, né? Eles fizeram as contas rapidamente, fizemos parcelados nossos honorários, respeitando a capacidade de pagamento do grupo, e saímos dali com um contrato de honorários fechado. Então, assim, se você entrar, colega que me assiste nessa noite, se você entrar, nós somos hoje, não sei, milhares de advogados no Brasil inteiro. Se você entrar, como a doutora Odara falou, naquela concorrência de preço, né? Ah, o fulano me fez tanto, o Beltrano, se você deixar a tua reunião de contrato de honorários ir para isso, amigo, lascou. Aí você não tem mais a carreira que você tem, esqueça os teus resultados, você vai cair na barganha de preço, isso é extremamente nocivo, porque o trabalho de um advogado não é igual ao outro. A expertise de tem coisas no escritório, assessoria que eu não faço. Eu pego, passo direto para o Dara, passo direto para o doutor Elvio, que é tributarista, passo para vários, por isso o grupo, né, Seagro, com vários profissionais de renome, cada um no seu quadrado. Nós fizemos crédito rural, execuções e mandamentais que garantem o sucesso do produtor no período mais doloroso da vida, que é o endividamento. Se você fizer isso, vai ter sucesso. Se você tem os resultados já, vai ser legal, porque você vai poder apresentar os seus resultados para o teu cliente, e isso vai gerar um valor enorme para o teu cliente, mas isso, como a doutora Odara falou, depende do nível de empenho, depende de um tempo que você vai levar para chegar lá, você pode abreviar isso sendo nosso aluno, você pode abreviar isso participando de outros cursos nessa área, que é salutar, se preparando com conhecimento. O conhecimento ele gera sabedoria, né? E tendo uma equipe competente. Se eu deixar a Dara sozinha no escritório dela, ela fica doida, ela não consegue fazer tudo. Se eu ficar sozinho no meu escritório, eu desmaio, eu morro do coração. Não tem como. A nossa estrutura física do nosso escritório são 700 e tantos metros quadrados, são aproximadamente 29 pessoas que trabalham diretamente lá dentro. A Aldara também tem um escritório grande lá na cidade dela, tem vários profissionais que trabalham lá, porque cada um tem que desempenhar a sua função e pegar o processo como se fosse único. Não é assim, amiga? Isso que tu falaste, Rogério, de ampliar o escritório, tudo tem um momento certo, tá, gente? Não, como eu disse, ninguém começa grande. Se você não tem recursos hoje para abrir o escritório da maneira que você quer, não vai ser isso que vai te afastar de prospectar bons clientes. O que te afasta é não apresentar resultados, não se comprometer com o trabalho que você vendeu, tá? Porque quando dizem assim, advocacia não é venda, não é... Claro que é, gente. Todo trabalho é venda. A gente se vende o tempo inteiro.
A gente tem que vender a nossa imagem, a gente tem que vender nossos serviços prestados, a gente vende conteúdo, a gente vende informação, a gente vive disso. A gente tem que vender sim, tá? Então, se você já entra aí com essa ideia de que não, eu sou um teórico, eu sou isso, tudo bem, eu não sou contra. Quer ter uma vida só acadêmica? Tenha. Mas tu quer ser um advogado de escritório de advocacia, tu tem que encontrar solução. Então, tu vai botar um preço para aquela solução que tu está encontrando lá para o teu cliente, tá? Então, primeira coisa, saiba que você vai gerir um negócio. E todo negócio tem que trazer lucro, tá? Porque senão não é um negócio. Então, a advocacia, ela se distancia nessa perspectiva aí de uma empresa, tudo, mas tu vai gerir empresas, tu vai empregar pessoas. Agora, por exemplo, aqui no escritório, com as demandas aí dos cursos, do nosso desenvolvimento, seu Rogério, que a gente vai viajar mais, então, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje, saber vender. Então, se é a tua maior dificuldade hoje, é isso que você tem que desenvolver hoje. Não é Investir só o nisso, né? conhecimento técnico. O conhecimento técnico te dá segurança na hora do atendimento. Te dá segurança para te saber o que está falando para o teu cliente, tá? Mas saber vender, gente, é uma dádiva. Porque tu tem que saber, tu tem que se posicionar. Tu tem que ter os gatilhos, né, que vão atrair o teu cliente. As palavras que são essenciais de serem ditas. Então, é que nem eu digo assim, nesse nosso curso a gente vai ter 4 aulas online, tá? Que vão ser as aulas ao vivo, então os alunos vão participar. E nós vamos trazer um pouco dessas técnicas de vendas, dessas técnicas de prospectar clientes, porque eu acho que isso é muito importante. Tu conhecer um monte de direito, mas tu não sabe como atrair o cliente para dentro do teu escritório, não adianta conhecer tudo isso, porque tu não vai poder usar. Tu tem que conseguir trazer o cliente para dentro do teu escritório. Se tu não consegue trazer ele para dentro do escritório, tudo bem, tu vai atrás dele. Mas tu tem que chegar lá e ter condições de apresentar um bom produto, de se apresentar de forma correta, de saber o momento certo de falar. E eu sempre digo assim, o advogado ele comete muitos erros no início, né? E é o momento, né? A gente erra, tá? Mas um deles é querer pegar tudo que é tipo de demanda em razão do dinheiro, tá? Eu estou precisando, eu tenho que pagar os custos fixos do escritório. Então, eu não vou dizer não para esse serviço. Gente, toda vez que tu não diz não para o serviço, tu também aumenta a longo a tua trajetória lá daquilo que você deseja. Então, eu quero saber bem certo o que eu quero para mim. Eu sempre disse, eu quero ser advogada do agro. Eu quero ser advogada do agro. Tá, ok. Toda vez que eu aceitava uma demanda previdenciária, toda vez que eu aceitava uma demanda trabalhista que não eram do agro, eu me distanciava mais disso. Porque eu tinha que parar para estudar outra coisa. Eu tinha que me atualizar. É uma distinção. E as pessoas que eu resolvi o problema previdenciário, que eu resolvi o problema trabalhista, iam me conhecer como uma advogada dessas áreas, não da que eu queria que fosse conhecida. Então, eu simplesmente fiz parceria, gente, tá? Eu tenho outros advogados aqui na minha cidade, por exemplo, que eu conheço o trabalho deles, então que eu indico eles. Então, eu acho assim, eles são um profissional, esse profissional dentro da área dele, ele encontra soluções, ele atende bem o cliente. Então, é para ele que eu vou indicar, mas eu não vou nunca me distanciar do meu objetivo, que era a advocacia do agro, tá? Nega, não pensa assim que você está deixando de ganhar recursos, pensa que você está chegando mais perto daquele teu ponto desejado. E quanto mais tu fica referência em uma determinada área, você pega e consegue também valorizar mais o teu passe, isso é óbvio, né? Assim, esse é o problema do leilão de preço, tá? Exato. Tu tá querendo fechar contrato, tu não tá querendo ser referência como o profissional realmente dentro de uma área específica. Então, se o teu vizinho do lado cobra 5 mil, tu cobra 50 mil, deve existir uma diferença muito grande. Porque aquele advogado que cobra 50 mil, no mínimo, para determinada demanda, ou que a gente possa cobrar sobre os valores dos contratos, gente, a gente também investiu para conhecer a solução. É que Sim. aquela velha história de saber qual parafuso apertar, né?
Mas assim, Exatamente. no agronegócio não existe um roteiro técnico. Tu vai construindo, tá? E como que a gente chegava nesses clientes? Eu sempre digo assim, como tu chega no cliente? No início, tu bate sim nessas portas dessas entidades. Outro ponto importante que eu acho bem bacana que eu fiz no início e que me ajudou muito foi essas empresas que eram revendas de insumos, sabe? Revenda de fertilizantes e adubos de modo geral, os representantes dessas marcas. Então eu fui atrás dessas pessoas e apresentei meu trabalho. Porque aquele que é o representante de marca, o vendedor de fertilizantes, por exemplo, ele vai muito na fazenda. E ele se torna uma pessoa que de porteira aberta, ele tem porteira Íntima, né? aberta em Muitas determinada fazenda. vezes, Então, o produtor confia nele, porque se ele sim. confia para comprar o produto que ele vai aplicar e vai trazer retorno para ele, a pessoa que vai lá muito tempo lá naquelas fazendas durante muitos anos, então ele é uma pessoa que, se o produtor precisar pedir uma opinião ou dizer assim, me recomendaria quem? Então tu tem que se apresentar para esses caras, tu tem que se apresentar para um vendedor de fertilizantes lá, tu tem que ir lá na empresa deles e dizer, olha, fulano, eu sou da Aravarne e eu trabalho com isso. Olha aqui meu escritório, gostaria, né, de estabelecer uma parceria com vocês, ou apresentar só o meu Isso trabalho no primeiro é pecado, né, momento. Odara? Isso Oi? não é pecado. Isso não é pecado, né? Tem que falar para o Não, pessoal. por quê? Pode. Você não pode Não, colocar anúncio no jornal, não pode colocar isso, mas é, você sair do teu escritório e fazer network é salutar para o teu é negócio. salutar, as pessoas têm É que saber salutar, é que permitido, isso é bom, existe. é salutar. Apresentar o teu trabalho não é antiético, gente. Não Exato. é vedado pela OAB, tá? Eu posso ir bater nas portas de todo mundo que eu quiser e apresentar o meu trabalho. Você tem um minuto para me ouvir? Você pode me apresentar? O máximo que vai acontecer é a pessoa ter que dizer não. É Exatamente. melhor, é melhor tu arriscar e pegar experiência em saber lidar com não do que ficar sentado dentro da porta, dentro do teu escritório esperando alguém precisar ou alguém bater ali ao acaso na tua porta. E Então, uma coisa, gente, eu nunca tive vergonha de fazer isso. é, De mostrar, eu trabalho com isso. Se tiver uma oportunidade de eu falar um minuto com o senhor, com a senhora, poderia. Eu sempre fiz isso. E isso me trouxe um retorno muito grande. Eu faço isso. Eu adoro participar, eu adoro atender. Tipo, o exato, primeiro atendimento, eu gosto muito, tá? O Andrade está dizendo Uh, que isso não é lembrado, e é isso mesmo. Sabe o que eu fiz exato, também, gente. Odara? Eu gosto, eu já gostava de ir em festa de colônia, de comunidade. Eu sou gaúcho, então sempre gostei de matinê, dançar bailão. Então é legal isso, eu gosto muito. E aí o seguinte, o cartão ainda funciona muito bem para produtor, né? Você vai lá, Uhum. geralmente você vai a convite de um produtor que é da comunidade, você vai lá, vai puxar o assunto do endividamento, do crédito rural, vai apresentar o seu cartão, vai se colocar à disposição. O que eu vejo muito, Odara, é a falta de congruência do profissional que quer advogar, que quer assessorar produtor. O cara quer assessorar produtor, mas não gosta do produtor, né? Não frequenta os lugares que os produtores vão, não gosta de sujar o carro, né? Não gosta de sair de dentro do escritório. Amigo, não vai dar certo. O caminho melhor para você é concurso público, né? É Agora, o verdade. cara que tem sucesso na carreira, na advocacia, mas o pessoal, na maioria das vezes, é muito receptivo. Claro que é, Juliana. O pessoal é muito receptivo, um cara É nota 10, muito. produtor rural, se ele confiar em você, porque tem muitas pessoas que levam o produtor. O produtor rural ele não é inteligente para as coisas que nós devemos saber. Ele é doutor nas coisas do campo. Né? Da porteira para dentro ele manda. Da porteira para fora ele vai remunerar bem o profissional que resolveu o problema dele. Então você tem que cuidar até com as suas redes sociais. O que você está postando na rede social? Muitas vezes eu cheguei um dia para atender um produtor e ele não me conhecia. E aí, quando eu entrei na sala da casa dele e fui me apresentar, ele falou assim: nós já conhecemos você, Rogério. Eu falei, ué, mas nunca tive aqui lá no interiorzão de Santa Catarina, né? Aí, ó, o advogado tem que ir onde o problema está. Isso aí, Fitz, é isso aí mesmo. É, Lá no interiorzão de Santa Catarina, eu falei, mas nunca tive aqui. Ele falou, não, eu já vi tudo nas tuas redes sociais, né, no teu Facebook. Meu filho que me mostrou, você é um cara cristão, você é um cara que tem um monte de foto com a tua família.
você tem foto com o produtor dentro de estrebaria, né? Na verdade, é ter sujado tudo esse teu sapato de merda, e é isso aí que eu gosto. Então, vamos só ver o que você pode fazer por mim. Aí eu vejo muitas vezes a profissionais da área, as advogadas e os advogados, o cara no Facebook dele, o cara lá, camisetinha, regata, cheio de tatuagem, na balada, tomando um escão, né? Assim, não é pecado, irmão, você faz a sua vida o que for, mas o produtor, isso repercute mal o produtor. Ou a advogada, né? Com aquelas peitãozão para cima, e tá, aquela bunda empinada, na balada, com escão. Meu irmão, não nada contra isso, até acho legal. Agora, dificilmente o produtor, que já é cabreiro com o advogado, vai confiar em você. Se ler tua rede social, as informações que você deixa público nas coisas que você faz. Então, assim, vai muito da sua postura como profissional. Você quer advogar para produtor, você tem que ter uma congruência. Você tem que ter, assim, valores cristãos em primeiro lugar, tem que ser competente naquilo que faz e tem que se identificar com aquilo que se identifica, que ele gosta. O produtor gosta ainda da família, o produtor é uma pessoa extremamente conservadora, extremamente desconfiada, e se ele te der a abertura de você entrar na casa dele, meu amigo, você está em casa. Ele é a extensão da tua família. Ele vai confiar em você a vida dele. Então, isso é uma responsabilidade extremamente grande que nós temos, e isso faz com que agora, Dara, são 8h50, eu estou recebendo aqui vários protocolos da galera que está lá protocolando o recurso do escritório. Geralmente, o horário de sair do escritório, do jurídico, 10 horas, 9h45, doutor Paulo. Tá. Então, seja congruente com a sua missão. Né? Você quer advogar para produtor, vá, frequente as festas. Tem leilão de gado, vá. Isso, o mais importante é falar a língua do produtor. Isso aí mesmo, Andrade. Mais importante é você falar a linguajar que ele entenda. Né? Se vista adequadamente. Né? Se você não gosta de terno e gravata, não tem problema, vá com uma camisa bem passada, um terno, não precisa ser de marca, mas pelo menos um blazer, se vista adequadamente. Tenha respeito até no jeito de você se portar dentro da casa dele. São coisas que o produtor preza muito. Né? Uma mulher extremamente maquiada, extremamente... Cara, isso causa uma má impressão. O produtor é simplista, é uma pessoa que gosta da humildade na acepção da palavra. Né? Então, assim, a congruência com a tua missão vai fazer com que você feche bons contratos, aliadas a tudo isso que a gente falou, né, Odara? O tempo de carreira, a tua dedicação a aferir conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria. Não fale tanto, deixa o produtor falar, né? Dependendo de uma palavra que você coloque mal colocada, tem gente que gosta de falar palavrão, né? Tá atendendo, o produtor fala lá um palavrão na frente até da mulher do produtor ou na filha dele. Cara, você condenou o teu trabalho, você condenou a tua postura como profissional. A Aldara falou muito bem. Assim, nós estamos nos vendendo sempre, né? Então, a minha, eu sei do score da Aldara e sei do nosso e sei do Dr. Lucas. Né? São scores altos de positivação de clientes e positivação de processos. O nosso score passa muito de 90% de decisões positivas. Agora, você condena isso, você nem chega nisso se você sentar com as pernas abertas na frente do produtor, começar a falar bobagem, falar de coisas que não dizem respeito a você, nem tampouco a família dele. E já vi isso acontecer. Né? Já aconteceu dentro próximo do meu escritório, com um colega meu que veio relatar isso para mim. Então, não vai fechar, não vai se conectar com o produtor, vai ser muito esquisito isso. Seja congruente com a tua missão. Né? Se vista adequadamente, mantenha suas redes sociais atualizadas com informações que o produtor vai ver, que vão ser pertinentes a tudo isso, e você já começa daí fazendo o teu marketing pessoal, porque como a doutora Odara falou, a nossa imagem, a nossa postura é o nosso cartão de visita e nós estamos nos vendendo sempre. Vocês podem passar a informação do curso, claro? Juliane, o curso vai ter o pré-lançamento no dia 8 de setembro, se tudo der certo. Já está em fase de filmagem. Né? A doutora Odara já deu aulas top, estão sendo editadas e gravadas. O doutor Lucas já gravou uma parte também. Essa semana eu estou gravando. Simplicidade vale muito. Isso aí, Silvio.
Então, assim, o pré-lançamento vai ser, se tudo der certo, nós conseguimos terminar no dia 8 de setembro. Doutora Dara, temos poucos minutos. Eu Poucos agradeço a... minutos. Eu até ia contar as primeiras situações aí quando eu atendi, né, de como, mas isso vai ficar aí para uma próxima live, pessoal. Mas assim, olha, saibam o valor do trabalho de vocês, tá? A nossa dica é, quanto eu cobro é diferente do quanto o Pedro cobra, o Mário cobra, a Renata cobra, tá? Cria conteúdo e mostra como aquilo que você quer ser conhecido. Aqui, então, eu escrevo sobre agronegócio, tá? Então, eu sempre busco trazer informações pertinentes ao agronegócio, tá? E eu deixo que as pessoas me identifiquem. Então, vocês vão dizer, mas o Instagram não vai trazer clientes dos produtores rurais para você. Os filhos dos produtores rurais estão no Instagram. E o Instagram, sim, já trouxe muitos clientes para o meu escritório. Inclusive, deles enviaram direct, produtor rural. Tem cliente de 70 anos que achou o nosso perfil no escritório e procurou o escritório. Então, gente, o cliente, ele está em todo lugar. Vai ser como você vai se comunicar com ele, tá? E comunicar é muito mais só do que falar, tá? É aquilo que tu mostra para ele, é o conteúdo que você desenvolve, então é os resultados, é a indicação de um outro cliente. Então, todo lugar pode ser um lugar para você vender o seu trabalho, tá? Venda de forma correta. Não procure buscar, então, lá o... Quer copiar modelo? Tudo bem, gente. Quer copiar? Não vou dizer para você não vai fazer. Só vou dizer que isso não vai adiantar, tá? Então, Quando vamos ver, você né? desenvolve o seu trabalho, o que acontece? Tu também desenvolve bons argumentos. Primeiro, para a gente convencer alguém, a gente tem que se convencer daquilo que está fazendo. Como é que eu vou me convencer de uma coisa que eu ainda não sei? Falou Então, tudo. se convença, aprenda a fazer um trabalho muito bom e que tu vai ter sempre argumentos para justificar o seu preço, tá? Então, quanto ao curso, gente, quarta que vem a gente tem outra live, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Vamos trazer muito assunto. O curso ele é todo de execução rural na prática, então vem toda a origem do crédito até as ações judiciais, então a defesa do produtor rural, aí as ações que nós utilizamos, tá? As nossas técnicas de renegociação, as nossas técnicas de vendas, como prorrogar dívida administrativamente, como defender o produtor, como quando ingressar com uma demanda judicial, também em desfavor da instituição financeira, e quando a gente faz isso, e por quê? Então, antes que o Instagram nos derrube, aí então, semana que vem, quarta-feira, que vem às 20 horas, então nós temos outro encontro, né, Rogério? Nós vamos fazer mais lives aí, a gente está se comprometendo com isso, e trazer informação. E mandem direct para nós. Tem uma dúvida, sempre que a gente pode, a gente responde, ajuda vocês aí. E que seja isso uma grande comunidade aí de, como a gente chama então nossos encontros, que é crédito e agro na prática. Que a gente possa juntos criar essa grande comunidade e nos ajudarmos então enquanto colegas, tá? Gente, olha, parabéns aí pelo Dia do Advogado para todos que estavam aí na nossa live. Ontem foi nosso dia. Vamos ter orgulho da nossa profissão. Vamos ter orgulho daquilo que a gente se propõe a fazer. E vamos fazer bem feito, tá? Quando a gente faz isso, o resultado financeiro é só consequência. Exato. Então, gente, uma boa noite aí para vocês. Até quarta que vem. Fiquem com Deus. Tchau, querido. Tchau, Deus abençoe. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais. Tchau.